Olá! Hoje a gente vai mergulhar num campo que é fascinante. Ele atua bem ali no coração da medicina moderna, mas o foco dele é naquilo que, sabe, os exames nem sempre conseguem mostrar. A gente está falando da psicologia hospitalar, desse lado humano da cura. É um convite para a gente olhar para além dos laudos e mergulhar na complexidade que é a experiência humana. A ideia central é basicamente essa. Pensa só. De um lado, tem a vida de uma pessoa, com todas as suas histórias, medos, esperanças, tudo que faz ela ser quem ela é. E do outro lado, a realidade nua e crua de uma doença, um fato biológico. Pois é, o adoecimento acontece justamente aí, nesse choque, nessa colisão entre quem a gente é e o que está acontecendo com o nosso corpo. E essa é uma pergunta super importante. Por quê? No meio de tanta máquina, tanto monitor, essa busca sem fim por dados objetivos, quem é que está treinado para parar e de fato escutar a história daquela pessoa? É exatamente nesse ponto que a nossa conversa de hoje começa a fazer sentido. Olha que interessante. Uma doença nunca é uma coisa só. Ela é vivida, sentida, de jeitos completamente diferentes por cada pessoa que está ali, envolvida. É como se cada um olhasse para a mesma situação, mas de um ângulo único. Vira um verdadeiro mosaico de perspectivas. Para quem está doente, a experiência é na pele, é imediata, é física. O foco total é no sintoma. A dor, o desconforto, aquilo que limita. O desejo mais urgente é um só: alívio. É simplesmente voltar a se sentir bem. Agora, a família está vivendo em outro universo, né? O universo da ansiedade. É a preocupação, o medo do que não se sabe, aquela angústia de não ter a menor ideia do que vem pela frente. A necessidade deles é por segurança. É por uma confirmação de que no final tudo vai dar certo. E a equipe de saúde? Bom, a missão deles é outra, é objetiva, é investigar, analisar e, o mais importante, dar um nome para o problema. O diagnóstico é a chave, sabe? É o que destrava o tratamento, ponto de partida para agir. Então, olha só, 3 perspectivas totalmente diferentes para uma única situação. E é justamente para fazer essa ponte, para conectar esses mundos todos, que a psicologia hospitalar entra em cena. O objetivo dela não é curar a doença em si, mas sim ajudar a pessoa a navegar por essa experiência, que é super complexa e, convenhamos, muitas vezes bem assustadora. E isso já nos leva para uma diferença que é crucial: o jeito que um psicólogo olha para o diagnóstico. A abordagem é radicalmente diferente da médica. Não se trata de dar um rótulo, um nome, mas de criar algo bem mais dinâmico. Aqui a diferença fica bem clara. Enquanto o diagnóstico médico busca uma verdade objetiva, um nome para a doença, como pneumonia, o diagnóstico psicológico não está atrás de um rótulo. Ele oferece uma visão panorâmica, uma descrição de como aquela pessoa funciona. É menos uma etiqueta e muito mais uma hipótese de trabalho. É por isso que a melhor metáfora para o diagnóstico psicológico é de um mapa. Ele não é o destino final, mas sim a ferramenta que guia o tratamento, que ajuda a navegar pelo terreno complexo da experiência daquela pessoa. Sem esse mapa, a jornada fica muito, muito mais difícil. Mas para a gente entender de verdade por que esse mapa se tornou tão essencial, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para a história do hospital. A trajetória dele mostra uma transformação radical que acabou criando a necessidade desse novo tipo de profissional. Vamos passar rapidinho por essa história. O hospital, lá no comecinho, era tipo uma hospedaria, um lugar para acolher hóspedes. Daí o nome. Depois, na Idade Média, já vira um lugar de assistência e até de segregação. No século XVII, muda tudo de novo. Vira uma ferramenta militar. E a partir do XVIII, pronto, a ciência domina. O foco sai totalmente do hóspede e vai direto para a doença. Foi nesse cenário, cada vez mais técnico, mais objetivo, que um novo personagem teve que entrar em cena. E isso foi impulsionado por eventos gigantescos que mudaram a medicina para sempre. A grande virada mesmo veio com as guerras mundiais. Primeiro, com o uso de testes psicológicos para recrutar soldados. Depois, e aqui está o pulo do gato, os psicólogos tiveram que entrar nos hospitais para tratar os traumas de guerra. E aí, para fechar com chave de ouro, em 1948 a OMS vem e diz: olha, saúde não é só ausência de doença. Isso mudou o jogo completamente. E claro, essa entrada no hospital exigiu muita inovação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve pioneiras como a Matilde Neder. Ela sacou que a terapia tradicional, aquela de consultório, não ia funcionar ali. Ela precisou criar um jeito novo de trabalhar, com atendimentos mais breves, focados na realidade de quem está internado e que logo vai ter alta. Ok,
Isso tudo nos traz para hoje. Então, na prática, o que exatamente faz um psicólogo dentro daquela engrenagem toda de um hospital? Qual é o seu papel no dia a dia? Nossa, a atuação é super ampla. Vai desde oferecer um espaço seguro, uma escuta de qualidade para o paciente poder falar sobre o que está sentindo, até fazer a mediação da comunicação, que muitas vezes é bem complicada, né, entre a equipe, o paciente e a família. Também envolve trabalhar a angústia dos familiares, ajudá-los a entender o que está acontecendo e, claro, atuar como parte de um time, trazendo uma visão que vai além do biológico. No fim das contas, acho que tudo se resume a esta frase. Em um ambiente onde tudo é construído com base em dados, em objetividade, o grande papel da psicologia hospitalar é resgatar a subjetividade. É lembrar a todos que, por trás daquele prontuário, daquela doença, existe uma pessoa com uma história única. E a gente termina com essa provocação. Em meio a tanta tecnologia e avanço científico, talvez o ato de escutar, de verdadeiramente ouvir a história do outro, continue sendo uma das ferramentas de cura mais poderosas que existem. Fica aí a reflexão.